Exaltado seja a santidade do único que é digno, na sua infinita sabedoria, no seu poder e majestade. Que sejamos gratos às bênçãos do Senhor no nosso viver diário. Eu irei editar alguns estudos falando de algumas verdades sobre o ministério adventista, onde eu estive por 20 anos, e falarei aqui algumas verdades escondidas por este ministério, quem sabe para os recém-chegados na igreja adventista, ou para algum dos senhores que, quem sabe, tem o desejo de frequentar este ministério. Quando os adventistas vão estudar com alguém para levar este para a igreja, as verdades, as histórias que eles contam são as mais lindas, as mais maravilhosas. Que a igreja adventista é a igreja de Deus aqui na terra, em verdade. Que a igreja adventista tem o dom profético, em verdade. Que o sábado é o dia que devemos guardar, em verdade. Ellen White, a serva do Senhor, em verdade. E as pessoas creem nestas inverdades, conforme eu criei. E fui escravizado dentro deste ministério por cerca de 20 anos. Então, com estas inverdades, milhões e milhões vão para este ministério, crendo nestas inverdades, as quais eu disse aqui, são apenas algumas delas. Olha, deixa aí preparado o seu copo com água. No final, vamos usar a fé, consagrar este elemento tão abençoado e vamos participarmos juntos. E nesse estudo, eu falarei da reprovação 100% do ministério adventista. Não cometerei nenhuma injustiça, somente verdades esclarecidas pelo Santo Espírito. Assim começa a reprovação do ministério adventista. No livro de Joel, no capítulo 2, exaltado Senhor, seja a santidade da sua presença, seja a glória, a sabedoria infinita do Santo Espírito. Senhor, nos dê compreensão para entendermos a tua palavra. E também aqueles, Senhor, que porventura assistir este estudo. No livro de Joel 2, nos versículos de 28 a 31. Ali vemos a promessa da descida do Santo Espírito, do envio
do Santo Espírito. Que os servos, as servas teriam sonhos, visões, sinais, prodígios. E esta promessa cumpriu na descida do Santo Espírito. No livro de Atos 2, 17 a 21. Ali o apóstolo Pedro repete as mesmas palavras que foram ditas lá no livro de Joel, no capítulo 2, 28 a 31. Pedro fala que aquele era um cumprimento profético do livro de Joel. Como o falso evangelho começou a ser pregado, estes dons, estes sonhos, estas visões, estes sinais não seriam verdadeiros mais dentro das igrejas. Aí acredita os senhores. Com a pregação do falso evangelho, falsos sonhos, falso evangelho, falsas visões, falso evangelho, falsas profecias, falso evangelho, falsos sinais, falso evangelho, falsas doutrinas. Não existe pregação do falso evangelho com sonhos verdadeiros, com visões verdadeiras dentro das igrejas, jamais. Por quê? O falso evangelho começou a ser pregado a partir do ano de 1517. E aí vejam, senhores, desta data, falsos sonhos, falsas visões, falsos sinais, falsas profecias dentro das igrejas. O apóstolo João, servo, filho, discípulo amado, as visões encerrou em João. Escreveu o livro do Apocalipse. Quando ele fechou o livro do Apocalipse, acabou. Não mais visões, nem sonhos dentro das igrejas. Daí agora só falsos sonhos, falsas visões dentro das igrejas. Após o desapontamento do ano de 1844, qual Ellen White fez parte, ela reuniu um grupo para contar os seus sonhos, as suas visões, dizendo que Deus estava falando com ela através dos sonhos e das visões. Agora vejam, senhores, os sonhos e as visões, a partir do ano 100, não mais foram considerados em nenhum ministério. E Ellen White, cerca de 1700 anos depois que estes sonhos e estas visões não foram mais considerados, ela aparece com sonhos e visões. E quem fundou o ministério adventista foi Ellen White,
com a influência dos seus sonhos e das suas visões, dos seus falsos sonhos, das suas falsas visões. E o Ministério Adventista, no ano de 1863, eles organizaram este ministério que nasceu através das influências dos falsos sonhos, das falsas visões de Ellen White, quando ela ainda tinha cerca de 14 anos. Sonhos, visões dentro das igrejas neutraliza, desabona todo o trabalho do Santo Espírito, todo o trabalho apostólico, todo o Novo Testamento fica neutralizado, desabonado, quando os crentes resolvem crer em sonhos e em visões. E aí veja os senhores, esta blasfêmia, esta reprovação de todo o ministério adventista. Reprovação 100%. Não é porque eles pregam a volta de Cristo que eles serão tidos por inocentes no dia de juízo. Porque ainda hoje vendem os sonhos, as visões, os livros desta falsa profetisa. Reprisarei aqui tantas vezes. Isto é uma blasfêmia deste ministério, porque lança por terra, desabona todo o Evangelho, as revelações do Santo Espírito, os trabalhos apostólicos, os ensinamentos de Cristo ficam neutralizados quando os crentes resolvem crer em sonhos e visões. Agora vejam, senhores, se estes sonhos, estas visões tivessem continuado dentro da igreja, o Santo Espírito não precisaria vir. Inútil seria a vinda do Santo Espírito. Cristo não enviaria o Santo Consolador. E para que o Santo Espírito veio? João 14, 26. Para nos fazer lembrar dos cumprimentos proféticos que foram profetizados pelo profeta da igreja, para nos fazer lembrar, para nos revelar os cumprimentos proféticos. Então, se os sonhos ainda continuassem valendo dentro da igreja, inútil seria enviar o Santo Espírito. O Santo Espírito não precisaria vir. E eu concluo dizendo: a palavra para os adventistas do sétimo dia não serve de nada, porque ao desabonar o trabalho do Santo Espírito, as grandezas dos ensinamentos de Cristo, para crer em sonhos e visões, a Bíblia, para os adventistas,
de nada servem, de nada adianta. E aí vejam, senhores, o porquê os adventistas são tão endurecidos, porque o coração deles são duro como a pedra, porque a mente deles são tão entorpecida por estas inverdades desse ministério, sonhos e visões. A partir do ano 100, após os escritos do livro do Apocalipse, não vale mais nada. Crer em sonho, para deixar bem claro, é neutralizar todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento cai em descrédito para nós quando resolvemos crer em sonhos e visões, porque Santo Espírito fica inútil na nossa vida, no nosso ministério. E este pecado deste ministério adventista, ele jamais será apagado. Ele está escrito com ponteiro de ferro. Acredita, senhores, no que eu estou falando pelo Santo Espírito. Tenho autoridade do Santo Espírito para falar aqui. Este pecado dos adventistas neutralizarem as grandezas do Santo Espírito, as revelações do Santo Espírito, neutralizarem as grandezas de todo o Evangelho, para darem crédito nos sonhos de uma mulher, este pecado não será apagado. Será o acerto de conta para o dia do juízo. E os pastores deste ministério, eles perdem a salvação, mas não perdem o dinheiro, porque ainda continuam comercializando sonhos e as visões desta mulher, que nada foi daquilo que eles pregam, daquilo que eles ensinam. Portanto, aqui está, pelo Santo Espírito, a reprovação de todo o ministério adventista, por crer em sonhos e visões e deixarem as grandezas do Santo Espírito, do Santo Evangelho na palavra. Que os senhores sejam visitados, compreendam estas verdades. Continuarei editando para que muitos possam compreenderem estas verdades não ditas por eles e por muitos outros. Pegue aí agora o seu copo com água, meu Pai, consagra esta água. Quem dela participar, recebam bênçãos, vida em abundância para a glória do teu santo nome. Vamos participar. Agora você que quer fazer uma aliança com o Santo Espírito, quer andar sobre a direção, sobre a proteção do Santo Espírito, quer ter Ele como seu professor, como nosso professor, feche os seus olhos e põe as mãos no seu coração. Meu Pai, abençoe a vida deste homem, desta mulher, desta família, que quer andar na direção do Santo Espírito. Abraça-os com a tua proteção, com a tua fé, com a tua direção, meu Pai,
ilumine a mente e o coração deles a cada dia para compreenderem estes ensinamentos para a glória do teu nome. O Senhor te abençoe e te guarde, dando-lhe entendimento, fazendo resplandecer a luz do seu olhar sobre a nossa vida para a glória do seu nome. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.